Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui a essa aula em que eu irei debater como medicina legal pode ser cobrado no concurso na parte aqui da discursiva. Pessoal, essa aula vai ser muito interessante, que eu vou te mostrar se é possível ser cobrado e como será cobrado, né? Uma expectativa aqui que venha na sua prova com base em provas anteriores nas carreiras policiais. Então, pessoal, peço bastante atenção de vocês. Sei da importância dessa aula que vai ajudar, inclusive, na prova objetiva, tá? Então, vamos lá. Pessoal, como vocês viram no edital, está previsto de ser cobrado medicina legal, inclusive na discursiva, né? Aí surge aquela dúvida. Olha, eu estou fazendo uma prova de agente ou escrivão. Existe a possibilidade de cair medicina legal? Gente, se está no edital, existe a possibilidade. Não tenhamos dúvida a respeito disso. Edital é a lei do seu concurso, se está previsto, pode ser cobrado. A questão é, será que a banca faria isso? Será que o concurso em si faria isso? Então vamos pensar nisso aqui. Olha, eu acredito que caso venha a ser cobrado medicina legal numa discursiva, que ela venha a ser cobrada de forma parcial. Como seria isso? Seria, por exemplo, eles mesclarem uma questão de direito penal com medicina legal. Então, em uma discursiva que trata ali de diversos assuntos, em uma parte dela haja um questionamento sobre traumatologia, por exemplo, ou um questionamento sobre sexologia. Existe essa possibilidade e eu acho ela muito interessante de ser cobrada. Eu acho que a banca seria muito interessante fazer isso. Agora, pensando em uma discursiva completa só sobre medicina legal, a gente percebe o que? Analisando o histórico de concursos anteriores, as bancas não costumam fazer isso para cargos que não são ali de perito, né? Então, se você tem o cargo de agente ou escrivão, as bancas não têm um histórico de cobrar uma questão inteiramente sobre medicina legal. Então, acredito ser difícil, com base nessa estatística, mas recomendo que vocês não abandonem a matéria. Não abandone. Hoje, você abandonar uma matéria em um concurso é praticamente pedir para estar de fora. Porque muitos detalhes ali são cobrados em partes de alta incidência. Então, você consegue uma nota razoável estudando ali pelo menos o que mais cai. E essa é a parte interessante, que geralmente a discursiva, ela vai versar sobre o que mais cai. Ela não vai pegar algo tão específico para realmente fazer uma pegadinha com o aluno. Principalmente uma matéria que é periférica. Como assim periférica? Gente, medicina legal não é matéria principal em um concurso de carreira policial. Matérias principais são direito penal, direito processual penal, legislação penal. Tanto se você for analisar lá o edital, muito mais questões para essas matérias do que, por exemplo, para medicina legal. E aqui eu faço o mesmo raciocínio para criminalística. Acredito que se for cobrado em uma discursiva criminalística, que vem ali de forma parcial, acompanhando ali direito penal, processual penal, legislação penal. Acredito muito fortemente que isso possa ser cobrado. Acho muito interessante e o histórico das bancas condizem mais com isso do que cobrar uma discursiva inteiramente sobre medicina legal, porque não existe isso no histórico da banca. Então já te adianto isso aqui. E um conselho que eu posso dar: foque no que tem grande incidência. Se você pegou lá traumatologia, foque no que tem mais incidência. Se você pegou asfixiologia, foque no que tem mais incidência. Não fica querendo pegar os mínimos detalhes, não. Você está em reta final. Se você nessas matérias periféricas, se você sabe o que mais cai, você está à frente de muita gente, porque muita gente abandona na hora que vê a bastidão do edital. Isso serve tanto para a objetiva quanto para a discursiva. Nunca abandone uma matéria, tá? Então, de antemão, resumindo o que eu falei, acredito que possa ser cobrado de forma parcial, porque não existe um histórico de ser cobrado uma discursiva completa de medicina legal para um cargo de agente ou escrivão. Isso aí faz sentido se você olhar, já foi cobrado em cargo de perito, por exemplo, porque é a área específica deles. Tudo bem? E o mesmo raciocínio aqui se aplica à criminalística. E o mais interessante é que nosso material, nosso curso da PC Goiás, tem lá 5 discursivas sobre medicina legal, versando sobre traumatologia, versando sobre sexologia, asfixiologia, toxicologia, assuntos que têm muita incidência de cair, muito mesmo. Então, é um estudo interessante demais, é um estudo proveitoso, que você sabe que está estudando e sabe que será cobrado. Então, nossa discursiva nosso curso tem essas discursivas e todas essas discursivas têm um respectivo modelo de resposta, um modelo de resposta padrão, tá? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma questão
versando sobre sexologia e direito penal, tá? É uma questão aqui que na parte de medicina legal ela é mais tranquila, né? Então já adianto isso para vocês. Na parte de medicina legal ela é de fato mais tranquila, mas é um estudo interessante, né? E se a pessoa não souber isso aqui, vai perder pontos ali preciosos na sua aprovação. Então eu vou ler com vocês. Criança com 11 anos, acompanhada pelo Conselho Tutelar, foi encaminhada ao serviço de referência em vítimas de violência sexual, pois há denúncia de que a menor estava sendo abusada sexualmente pelo padrasto. O padrasto alegou que havia consentimento por parte da criança e que eles se relacionavam. Exames feitos posteriormente revelaram que a criança estava com DST transmitida por ele. Na delegacia, uma mulher que já se relacionou com o padrasto não tem nome aqui na história, né? Então já relacionou com ele, afirmou que ele se sentia excitado em momentos anormais, como no período de menstruação ou quando ela estava suada e com baixa higiene depois de praticar esporte. Tudo bem. Então, existe um estudo de caso e faz 3 questionamentos. Vamos lá. O padrasto praticou algum crime? Há aumento de pena? Então, essa parte aqui já versa sobre o direito penal, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: na parte de direito penal, a gente tem aqui, existe algum crime praticado do padrasto? Olha, o padrasto se relacionou com a criança de 11 anos, alegou que havia consentimento. Existe crime aqui? Existe crime aqui, né? Existe aqui o estupro de vulnerável, né? Relacionar com alguém menor de 14 anos. Não adianta alegar consentimento, né? Isso aqui já foi tese do STJ e depois houve ali a inserção na lei, em direito penal, que não adianta ter consentimento, independente de consentimento ou de prévios relacionamentos, vai haver o crime, tá? Não afasta. Por quê? Porque para o direito, essas pessoas são incapazes de consentir, né? O momento ali é incapaz para consentir. Né? Então a gente tem um crime aqui de estupro de vulnerável. Há aumento de pena? Aí a gente tem que pensar, olha, existem as causas de aumento de pena lá nos crimes contra a dignidade sexual, beleza? O que a gente pode lembrar aqui? Olha, existem diversas. Você pode pensar, por exemplo, se da gravidez, né? Se a pessoa engravidar, existe aumento de pena. Se a pessoa passar DST, que ela sabe, né, ser portador, que deveria saber, você tem também aumento de pena. Então você tem esses casos específicos, né? E a gente pergunta aqui, nessa questão, existe algum caso aqui específico? Olha, se você perceber, aqui fala, né, da DST e já afirma que a criança estava com DST transmitida pelo padrasto. Então já afirma diretamente, né, que o padrasto provavelmente também tinha essa DST e por isso fizeram essa confirmação. Então, existe aumento de pena? Sim, por causa da DST, né? O padrasto praticou algum crime? Sim. Estupro de vulnerável. Então, beleza. A questão de direito penal é uma questão que você pode pensar, professor, essa é fácil, eu sabia responder. Mas é uma questão que comumente é cobrado por aí, tá? Outro questionamento. O que acontece? Esse questionamento aqui, ele é um pouco independente do estudo de caso, né? Ele fala o seguinte: a ruptura iminal é o elemento essencial para diagnosticar que houve conjunção carnal. Olha, a gente aqui já consegue vislumbrar que houve conjunção carnal. Por quê? Porque a questão fala ali que o padrasto mesmo alega que havia consentimento e já está escrito que exames mostram que a criança tinha DST e que foi passada pelo padrasto. Então, a gente percebe que sim, que já não precisava desse exame. Só que a questão não está perguntando com base na situação unicamente. A questão pergunta de forma genérica. Olha, de forma genérica, né? A ruptura iminal é o elemento essencial para diagnosticar que há conjunção carnal? E a verdade é que, em regra, a ruptura iminal é um elemento importante para diagnosticar que há conjunção carnal, né? Que é quando rompe o ímen. Só que pensa comigo, a própria medicina legal, a doutrina da medicina legal, traz diversas situações que podem ocasionar essa ruptura, mesmo sem haver conjunção carnal. A doutrina fala, olha, pode ser que em um acidente essa pessoa rompa um ímen, pode ser que em um certo ali, a própria masturbação da pessoa gera esse rompimento, pode ser que uns atos hospitalares gerem esse rompimento. Então, a ruptura do ímen não necessariamente é o elemento essencial. Ela muitas vezes
auxilia justamente em mulheres virgens, porque se você tinha a prova que a mulher antes era virgem e depois de um certo tempo não é mais, você pode pensar, você pode ali raciocinar, interligar que houve ali uma construção carnal. Só que é um elemento acessório, não é o principal. Ele precisa de outros elementos para confirmar. E quando a mulher não é mais virgem, essa ruptura urminal, esse exame de ruptura urminal não serve de nada, porque a mulher já não é mais virgem. Você não consegue fazer uma comparação de passado e presente. Então, é um elemento essencial? Olha, em regra, sim, mas necessita de exames complementares. A própria medicina legal, a doutrina de medicina legal, fala a respeito disso. Gente, eu acho que medicina legal é uma matéria muito interessante, muito mesmo, porque a doutrina é muito rica e sempre tem exceções, assim, muito interessantes, por mais que tenha muitas exceções, é um pouco ruim no estudo, mas faz muito sentido e é muito interessante a gente perceber até no dia a dia. E aqui eu trouxe uma tabelinha, essa tabela aqui eu extraí do manual caseiro do, do próprio site, tá? Que fala a respeito de exames para identificação de conjunção carnal, tá? Aqui, ó, por exemplo, mulher virgem, né? Você faz o exame do ímã, se existe a ruptura ou não. Mas, né? Mas você pode fazer, é necessário você fazer um exame de esperma na cavidade vaginal, ou então um exame de fosfatase ácida, de PSA, da glicoproteína P30, né? Da gravidez, da DST profunda. O que que acontece? É um pouco questionado o seguinte, porque existem pessoas que realizam aquele método, né? é, Vasectomia, quase que não vem na minha mente, né? E essa pessoa não produz mais produz espermatozoide, mas existe a ruptura ali do canal ali que leva esse espermatozoide ao sêmen. Então essa pessoa, esse exame, por exemplo, uma pessoa que tem que fez esse procedimento de vasectomia, esse exame de espermatozoide aqui não vai adiantar, né? Por isso que é essencial fazer o exame da glicoproteína P30, né? Que mesmo aquela pessoa que tem que tem feito essa vasectomia ou que não tem feito, o exame daquele que eu tô pedindo P30, fosfatase ácida ou PSA, vai pegar. Então a gente tem que ter cuidado quando fala de exame para ver se tem esperma, que muitas vezes vai ter ali só o sêmen, né? E a gente sabe que o sêmen é composto de diversos, como se diz, subprodutos, né? E o espermatozoide é apenas um deles. Então a gente tem que ficar esperto nessa parte. Então, o principal exame, além do exame do IME, é fazer também o exame P30, fosfatase ácida ou PSA, nomes populares aqui a respeito disso, para você confirmar ali que houve a construção carnal naquele momento, né? É uma dica que eu dou. Aqui é um pouco mais aprofundado, mas é interessante você pensar, olha, se a pessoa fez a vasectomia, não vai ter espermatozoide. Então o exame de presença de esperma vai ser ali um certo fracasso. Mais interessante, fazer logo a fosfatase ácida, PSA ou P30 para tirar essa dúvida, né? Tem um exame de gravidez também, mas assim, se a pessoa não estiver grávida, não vai funcionar, né? E aqui é interessante o seguinte, ó, a mulher quando tem vida sexual pregressa, é aquela mulher que já não é mais virgem. Aí você não faz o exame de ímã, porque não faz sentido você fazer se já houve o rompimento, né? E existem algumas partes da doutrina que falam, olha, que a mulher pode perder na primeira vez, a mulher pode perder depois de 3 relações, né? E tem aqueles tipos de ímãs que são retalhos, né? Então vai ficar sempre pedaços ali. Então, assim, a doutrina é muito rica nessa parte. Então a gente vai pela regra geral para responder a questionamento, né? De novo, exame importante e essa é a diferença. Então aqui é um elemento essencial? Olha, é um elemento em regra essencial, mas que ele necessita de exames complementares para confirmar isso aí, né? Beleza. Respondido. Quais parafilias se observam nesse caso? Gente, parafilia é aquela condição anormal que a pessoa tem, que envolve ali algo a respeito é, da sexualidade, né? E aqui a gente tem uma doutrina que pode ser considerada um pouco ultrapassada em alguns momentos, né? Alguns momentos, inclusive uma professora fala a respeito disso, que é professora do Supremo, eu esqueci o nome dela aqui, mas ela fala a respeito disso, por exemplo, né? Mas mesmo assim, o que que acontece aqui? Qual é uma parafilia que você observa, né? Você observa que a primeira coisa é a pedofilia, né? Porque está relacionado com uma pessoa pré-púber, né? Uma criança. E isso é um ato de parafilia, a pedofilia, né? Outra coisa, você percebe que existe um depoimento de uma mulher
uma terceira, que já se relacionou com esse homem, e ela afirma que ele se sente excitado em momentos anormais, né? Período de menstruação, ou quando ela estava suada, ou com baixa higiene depois de praticar esportes. E isso tem um nome, pessoal, é chamado de hiparofilia, né? É quando a pessoa tem um desejo em momentos assim, a pessoa está ali em condições, como se diz, anormais. Assim, a doutrina é um pouco criticada nessa parte porque ela cita a menstruação como um desse momento, mas não necessariamente a pessoa menstruada é uma pessoa suja. Então, existe aqui uma crítica, mas na prova você só quer acertar a discussão, você não quer ficar levantando crítica, não. Então, você vai citar a menstruação como uma parte dessa, um exemplo dessa parafilia e falar, olha, as pessoas que têm essa parafilia, essa hiparofilia, sentem ali desejo em pessoas suadas, depois de praticar esporte, período de menstruação e etc. Então, é muito interessante você citar aqui que existe também essa parafilia, tá? Outra parafilia semelhante, não está nesse caso, mas semelhante, é a coprofilia, né? As pessoas que sentem desejo no cocô do outro. Existe essa parafilia. Eu trouxe aqui algumas parafilias que são cobradas, assim, com alta incidência nas provas de medicina legal. Existem diversas outras. Claro que isso aqui são algumas dicas, né? Aqui eu falei da hiparofilia, né, gente? Que é a atração sexual obsessiva por indivíduos sujos. Aí a crítica é que sujo não necessariamente é uma pessoa na menstruação. Mas assim, vamos relevar isso aqui e colocar na discursiva, né? Gerontofilia é a atração sexual obsessiva de indivíduos jovens por pessoa de acessibilidade. Lembrar que você ter um desejo de uma pessoa por uma pessoa com idade acima da sua, não necessariamente é gerontofilia. Por quê? Porque é uma atração sexual obsessiva. A parafilia tem como característica essa condição anormal, essa obsessividade, entendeu? A pedofilia, como falei com vocês, atração sexual por crianças ou menores pré-pubres, antes de puberdade de qualquer sexo. O dolismo, atração sexual por bonecos e manequins. O voyeurismo, né, que é o prazer erótico despertado por observar atitudes sexuais de terceira, aquela pessoa fica só observando. E o froteurismo, que é a utilização de ambientes públicos para a prática de atos libidinosos sem o consentimento do outro. Um exemplo interessante que você observa aí na doutrina é nos ônibus, quando a pessoa fica roçando no outro mesmo, né? Acontece isso, infelizmente, que a pessoa fica roçando no outro, e isso é o tipo de frotteurismo. Você está realizando um ato libidinoso sem o consentimento do outro, né? Então, esse aqui eu anotei, já caiu demais esses aqui, demais mesmo. Mas eu recomendo você continuar a leitura, tá? Tem outros que também caem bastante, mas eu não quis ser exaustivo aqui não. E aqui eu trouxe um modelo da discursiva, né? Eu já trouxe pronto para facilitar o seu estudo. Lembrando que medicina legal, neste concurso, é uma matéria periférica. Não integra o núcleo duro. Núcleo duro que consiste em direito penal, processo penal, legislação penal, tá? Também consiste em administrativo e constitucional. Então, se é uma matéria periférica, vai ser cobrado de forma geral em conceitos que têm grande incidência. Então, você fica tranquilo que o que está sendo cobrado aqui não é aprofundado e é exatamente como pode ser cobrado no dia da sua prova. Eu acredito fortemente que pode ser cobrado de forma parcial. Completamente uma discursiva, acho difícil, porque não é uma prova de perito. Mas não podemos, como se diz, anular essa possibilidade. Mas vamos pegar aqui o que a gente aposta para o dia da sua prova, tá? Então trouxe essa discursiva aqui a respeito disso. Vamos lá. De início, é que eu trago um conectivo para iniciar no meu texto, né, pessoal? Sempre que eu falei com vocês, olha, você vai trazer ali uma resposta, primeira coisa, conectivo, né? Conectivo. Se eu estou no primeiro parágrafo, eu tenho que trazer um conectivo para iniciar. Então, de início, né? E aqui eu já vou responder a pergunta. Não tenho tempo a perder. Já vou responder, né? Cabe destacar que o padrasto praticou o crime de estupro de vulnerável. É tipificação legal. Só que se eu faço uma tipificação, eu tenho que explicar por quê, né? Porque se eu falo que ele praticou o estupro vulnerável, eu tenho que falar por quê. O qual se caracteriza por ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Então aqui você tem a tipificação. E a partir daqui você tem a explicação, pessoal. Explicação. Beleza. E agora eu vou falar a respeito ali do consentimento. Além disso, mais um conectivo, né, pessoal? Aqui para trazer uma informação nova, diferente. Além disso, orientação simulada pelos tribunais superiores e também normativa
demonstra que o consentimento da vítima não afasta o delito de estupro de vulnerável, uma vez que, pela sua idade, ela não tem capacidade para consentir. Beleza, beleza. Resposta correta. Agora eu trago ali a resposta da outra pergunta, se existe uma causa de aumento de pena, né? De novo, conectivo ali para trazer nova informação, conectivo aditivo. Outro sim, haverá aumento de pena de 1/3 a 2/3, uma vez que o agente transmitiu doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador. Ou seja, eu fiz aqui a exposição da causa de aumento. Beleza. Agora eu vou trazer outra resposta. Então eu tenho que trazer, se é uma pergunta diferente, né? Um questionamento diferente aqui. Eu vou trazer outro parágrafo, né? Sobre a ótica pericial, que é o questionamento, né, sobre a perícia, em regra, no caso de vítima virgem, a perícia de coito vaginal se fundamenta no estudo da integridade menal. Olha, eu trouxe a regra. Lembra que eu falei com vocês? Essa é a regra, né? Mas existem exceções. Então eu trouxe o conectivo aqui para trazer essa contraposição, né, pessoal? Entretanto, a ruptura do himenal não é sinal de certeza de conjunção carnal, pois essa ruptura também pode se originar de outras coisas, como traumas acidentais, agressões físicas e procedimentos médicos. Expliquei como pode haver essas exceções. Agora eu trago mais um conectivo para explicar uma recomendação. Desse modo, recomenda-se também realizar exame para averiguar a presença da glicoproteína P30 ou da fosfatase ácida, pois assim, pelo conjunto probatório realizado, poderá ter a certeza da prova do crime. Então, aqui a explicação completa, né, pessoal? Agora, minha última resposta, né? Se é o último parágrafo, um conectivo conclusivo, por fim. Aqui eu faço referência ao questionamento, né? Referência. E vamos lá. Por fim, no que tange às parafilias, o padrasto manifesta a pedofilia, uma vez que tem atração sexual por crianças ou menores pré-púberes, o que ratifica a tese do estupro de vulnerável. Então eu falo qual é a parafilia, né? E eu faço a explicação, né? Uma vez que conectivo aqui para trazer a explicação. Ratifica, né? Confirma a tese do estupro de vulnerável. A outra parafilia. Além disso, observa-se também a manifestação da riparofilia, que consiste na atração sexual obsessiva por indivíduos sujos, desasseados e de baixa higiene. Então, aqui eu trago minha segunda resposta para esse questionamento, que é a outra parafilia. Você percebe que todo o texto eu falo uma resposta, finalizo, conectivo. Conectivo, resposta, ponto final. Conectivo de novo, resposta, ponto final. Sempre. Por quê? Porque eu quero ter um texto coeso. Coeso. Eu não quero perder ponto na coesão. Porque a estruturação, por mais que você analise o edital, a estruturação vale, assim, poucos pontos. Mas se você não estrutura bem a sua resposta, você pode perder ponto, inclusive no aspecto técnico, que é a resposta ao conteúdo. Por isso é indispensável que você saiba estruturar para que sua resposta esteja clara e assim você ganhe pontos no conjunto ali global da sua resposta, tá? E aí, pessoal, eu finalizo aqui essa explicação. Você percebe que a discursivo de direito penal era um discursivo de nível acessível, direto, que é a questão a respeito disso, por isso é possível de cair. De medicina legal, era conceitos gerais. Então, assim, na parte de sexologia, se você pegar a parte geral, você vai ver isso, não tem dúvidas a respeito. Você vai ver isso. Então, é assim que eu acredito que vai vir na sua prova, justamente porque não é uma prova para perito. É assim que nós fazemos nossas apostas e eu tenho certeza que eu estou entregando aqui o melhor material para vocês. Eu encerro aqui essa aula. De novo, se você é aluno do nosso curso, acessa lá as discursivas com o respectivo modelo de resposta de medicina legal. Tá muito interessante, pessoal. Eu falo a respeito de ferimento de entrada de tiro a curta distância, de tiro a queima-roupa, de tiro encostado, de tiro a longa distância. Eu falo a respeito de asfixiologia, de estrangulamento, esganadura. Ele fala a respeito de diversos assuntos, relacionando sempre
com um cargo, relacionado sempre ali com o direito penal, com outros assuntos, para que você saiba como pode ser cobrado ali no dia de sua prova. Então, acesse sempre, não deixe de lado, para que você faça a sua melhor preparação. Eu encerro aqui essa aula, espero que vocês tenham gostado e até mais.